Aqui no Meteoro, a gente conversou com o professor Elias Jabbour, que é o professor brasileiro que você procura se você quiser compreender a China contemporânea, autoridade no assunto. Aí a gente jogou para o professor cinco premissas liberais, 5 ideias que você sempre ouve aí na chamada mídia hegemônica. Claro que a gente não pensa assim, não concorda com essas premissas, tá? Só avisando. O Estado é lento e burocrático, a iniciativa privada é ágil e inovadora. Isso aí, professor, entendeu? É o Elon Musk que inventa o foguete e o governo americano só atrasa o Elon Musk, apesar de emprestar muito dinheiro para o Elon Musk. Aí eu já fico um pouco confuso, Essa professor. parte não entra. Não, o mais impressionante de tudo, do atual nível do debate econômico nacional e mesmo internacional, mas no Brasil, o Brasil é um case que precisa ser estudado melhor, é que nós precisamos explicar o básico para as pessoas. Né? O que é capitalismo, né? Sabe? Capitalismo é Estado. Né? Eu, particularmente, eu defendo uma hipótese de que, primeiro, não existe separação entre Estado e mercado. Né? Muito pelo, eu acho que são dois entes que se imbricam, né? Que não tem, não, que são inseparáveis. E a separação entre Estado e mercado é a maior fraude teórica dos últimos 30 anos na economia. Né? Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto é o seguinte, ou seja, é a questão da inovação tecnológica. Né? Então, no debate com a Renata Barreto, eu trouxe algumas informações que são muito básicas em economia, não tem nenhuma grande elaboração teórica, né, envolvendo isso. Primeiro, países pobres realmente não precisam de Estado, porque é só você colocar uma barraquinha na praia, ficar esperando os preços de commodities sendo determinados fora do país e vai viver de renda externa. Renda de soja, renda de ferro, renda do petróleo. Países ricos, não. Países ricos são aqueles que são capazes não somente de determinar o preço dos seus produtos, porque eles mesmos produzem seus produtos industriais, quanto eles são ricos, por quê? Porque eles chegam até a fronteira da fronteira do conhecimento, a fronteira tecnológica. E quanto mais avançado é um Estado em matéria de alta tecnologia, maior é a presença do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque de cada 10 invenções, ou 100, de cada 100 invenções, somente tentativas de inovação, somente 0,3% dão certo. Então, o setor privado não vai colocar o dele na reta para fazer esse tipo de coisa. É uma questão que não precisava ter grandes explicações, grandes teses. Né? Eu até perguntei para a Renata isso, você colocaria o teu na reta diante da possibilidade de você pegar 1 milhão e a chance de você perder 997 mil ser real, ou seja, é o básico da economia, entendeu? Isso aí não é nenhuma grande... Né? Agora, a questão do Estado ser burocrático ou não, eu acho que a questão aí é uma questão muito mais política do que outra coisa. Eu acho que o Estado brasileiro, por exemplo, não é que ele seja bom ou seja ruim, ou bonito ou feio. Ele é um Estado hoje voltado e sequestrado por interesses rentistas. Né? O que são interesses rentistas? São interesses daqueles que operam e constroem riqueza a partir do sistema financeiro e da dívida pública em particular. Porque a financiarização tem várias formas pelo mundo. No Brasil, é pela dívida pública, né? Então, no Brasil, por exemplo, o Estado é muito ágil, por exemplo, para pagar os juros da dívida pública. Ele é ágil, não tem nada, burocracia zero, só que ele é um Estado, por exemplo, que ele é muito burocrático no sentido da agilidade para fins de atendimento das demandas mais simples do povo. Por exemplo, o Temer e o Bolsonaro destruíram o estoque regulador de cereais, por exemplo, e isso é a causa da inflação no Brasil hoje. E a política de preço da Petrobras. Por quê? Porque foi deixar para o mercado fazer isso, né? Então, deu inflação. Então, como todo mundo se percebe, mas não, eles falam que a inflação brasileira, porque emite moeda, por causa disso, daquilo, né? Então, acho que não vejo essa relação de setor privado dinâmico e Estado burocrático. O que eu vejo é o Estado operando para fins de fortalecimento das suas empresas nacionais, sejam estatais ou privadas, né? Isso é no mundo inteiro, né? Vou esticar um pouquinho, professor, uma ideia que o senhor trouxe aí agora há pouco, que é a preocupação com a dívida. Né? O professor mencionou os credores, aí eu fiquei pensando aqui, será que a mídia hegemônica não traz com tanta frequência para a gente a ideia da dívida, do equilíbrio das contas, porque parece estar mais preocupada com o credor
que é o banco, que com a gente, é isso, professor. Então, quando eles vão perguntar para os candidatos, nossa, olha isso, quando eles vão perguntar para os candidatos no Jornal Nacional sobre economia e escolhem falar sobre equilíbrio das contas, eles fazem uma pergunta que é para o banqueiro e não para mim, é isso? Sim, porque a grande questão uma coisa bem básica também, assim, sabe? Eles falam que um país porque um empresário para investir ele trabalha com expectativa, né? E uma das variáveis da expectativa do investimento privado é a dívida pública, né? Ou seja, quando se o empresário privado olha para a dívida do país, ele não vai, ele vai colocar o pé atrás e não vai investir, porque não vai investir em um país altamente endividado. Eu, particularmente, não conheço nenhum caso de empresário privado que antes de fazer investimento, olhou para a dívida pública. Isso não existe. Eu não conheço nenhum caso. Mas eles criaram essa mentira, ou seja, eles transformaram essa mentira, falaram dela milhares de vezes até virar verdade. Né? Mas o fundo disso é muito perverso. Por quê? Porque o fundo disso é preocupação com o Estado em pagar em dia as obrigações com juros e amortização da dívida pública. Essa é a obrigação que eles querem do Estado. Eles não querem equilíbrio das contas públicas para o país voltar a crescer. Né? Eles querem equilíbrio das contas públicas para não verem as suas contas ameaçadas, as obrigações do Estado para com eles ameaçadas. Né? Esse que é o X da questão. Tanto é que existe um golpe de Estado no Brasil em 2016 e logo em seguida o que acontece? Vem uma inovação institucional que é uma grande regra fiscal que não permite que o Estado invista em setores como ciência e tecnologia, saúde e educação por 20 anos, ou seja corrigido pelo PIB, né? Mas esse teto de gasto não atinge gasto financeiro. Ou seja, você pode gastar com dívida pública à vontade, agora com saúde, educação, ciência e tecnologia, vai ter que ser contingenciado esse gasto caso ele alcance, caso ele bata no chamado teto de gastos, né? Ou seja, eles institucionalizaram a mão grande do sistema financeiro sobre as contas públicas, né? Ou seja, isso é o maior caso de corrupção, talvez, da história mundial, né? Eu pediria, antes da gente partir para a próxima premissa liberal que a Ana vai trazer, que o professor endereçasse aqui esse termo que ele usou, financiarização da economia. Não ficou muito claro para muita gente no chat, professor, e compensa a gente deixar todo mundo bem inteirado. Financiarização é uma dinâmica, ou seja, o que é uma dinâmica? É uma forma como a economia ela se move ao longo da história. Então, durante muito tempo, uma forma como que as economias se movimentaram foi a partir de uma dinâmica do crédito, da transformação do crédito em mercadoria, a mercadoria vende no mercado e vem o lucro. Né? Ou seja, DM, ou seja, você tem que passar pelo processo produtivo para alcançar a realização de um produto, a realização do lucro, etc. Né? A grande questão é que desde a década de 70, por exemplo, existe um descolamento entre finança e produção, porque o capitalismo ele também nasce, principalmente o caso alemão e o caso japonês, com a finança e a produção grudadas uma na outra, ou seja, o sistema financeiro apoiando o setor produtivo. Né? Só que de tempos em tempos sempre houve essa separação. Essa separação ocorre de forma quase definitiva na década de 70, se aprofunda na década de 80 e na década de 90. Ou seja, cada vez mais a riqueza ela é gerada fora da esfera da produção. Então, uma economia onde a dinâmica de acumulação, ou seja, a dinâmica de aferição de lucro, deixa de ser o processo de produção para ser o processo do cassino financeiro, a partir de bolhas imobiliárias, a partir da criação de derivativos, produtos financeiros ou dívida pública, ou seja, é uma economia financiarizada, ou seja, o Brasil é uma economia altamente financiarizada, a nossa economia. O Brasil, por exemplo, a bolsa está bombando e o país tem 100 milhões de pessoas com problemas básicos de alimentação, né? Ou seja, isso é uma característica de uma economia financiarizada, né? Você conhece a Bruzinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Bruzinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Bruzinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso.
Você pode dar uma olhada na loja, brusinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais, para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a Raposinha, só vi vantagem.